no Senhor. Se a vida apresenta motivos pra desanimar, A minha esperança está no Senhor. se as nuvens escuras não querem passar, A minha esperança está no Senhor. se alguém que eu amo vier me ferir, A minha esperança está no Senhor. se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, A minha esperança está no Senhor. se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Quero erguer minha voz em louvor e cantar. Esperança está no Senhor. De dia e de noite, em qualquer lugar. A minha esperança está no Senhor. Em qualquer caminho por onde eu passar. A minha esperança está no Senhor. Quero dizer, vale a pena confiar. A minha esperança está no Senhor. Se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Está no Senhor. Bom dia, irmãos queridos. Nós estamos chegando para mais um culto, na sua casa, onde você se encontra agora. Sejam bem-vindos ao culto dominical e nos próximos meses esta é a única ferramenta que a Igreja Batista em Jardim Santana estará usando para cultuarmos ao Senhor, para os cultos da nossa igreja. Hoje, pela manhã, um prazer, uma alegria grande estar na sua casa. Hoje nós estamos com um número maior de pessoas, porque nós não temos o culto presencial. Louvamos a Deus pela sua vida, por você já estar aí preparado para o culto, já tomou o café da manhã junto com a família e agora dedicar os próximos minutos para cultuarmos ao nosso Deus. Prazer muito grande podermos estarmos juntos em comunhão aqui no nosso canal. E aos nossos amigos, irmãos de outras igrejas, obrigado por estarmos juntos, por vocês acompanharem os cultos da Igreja Batista em Jardim Santana. Uma satisfação muito grande. Todas as vezes que preparo este culto, eu preparo com muita alegria e com muito cuidado, no sentido de levar o melhor para você, de levar uma palavra, uma mensagem clara, profunda, que possa fazer toda a diferença para a sua vida e para a vida da sua família. Portanto, é o que nós estaremos fazendo agora. Nós já iniciamos este culto louvando ao Senhor, glorificando a Deus, e como é bom nós cantarmos hinos de louvor ao nosso Deus. E a música que vocês ouviram na abertura do culto é uma música que prepara o nosso coração para cultuarmos ao Senhor, para termos toda a alegria que nós precisamos e desejamos. E uma das coisas que
não pode faltar no momento do culto, principalmente agora que nós nos apresentamos a Deus para estarmos ouvindo a sua palavra, para olharmos para a Bíblia, conversarmos com Deus, estarmos orando, buscando a presença de Deus em oração. Eu quero orar nesse instante por você, pela sua família, pelos seus amigos, por todos aqueles que o cercam, para que, assim como nós estamos cultuando ao Senhor, tantos outros estejam tendo a mesma oportunidade de cultuar a Deus, de glorificar o nome do Senhor e dar graças a Deus por tudo, pelas alegrias que o Senhor tem concedido a nós, mas também pelas lutas, também pelas dificuldades, pelos momentos profundamente tristes que nós temos passado. Ainda assim, nós agradecemos a Deus, porque Ele tem o controle da nossa vida, Ele tem o controle de todas as coisas. Vamos orar ao Pai Celeste nesse instante. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, neste momento, quando nos apresentamos diante do Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado. Agora, Senhor, eu coloco nas Tuas mãos essas famílias, ó Deus, as famílias da Tua igreja, o Teu povo, onde que eles estiverem agora, cultuando ao Senhor, onde estiverem em comunhão conosco. Ó Pai querido, que este momento seja um momento abençoador para a sua vida, e que os seus corações, as suas mentes, ó Deus, se encham, ó Deus, na expectativa de uma esperança que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cuide dos teus filhos, ó Deus, e esteja cuidando da saúde de cada um deles, tanto física como espiritual. E nós estamos aqui, ó Deus, juntos com esse propósito de termos o privilégio de conversar com o Senhor neste momento e a certeza de que o Senhor está nos ouvindo. É por isso que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós nos apresentamos nessa manhã para cultuarmos ao nosso Deus, para louvarmos ao Senhor. Hoje eu quero, nessa manhã, pregar uma mensagem que ela será completada, não que é a mesma mensagem, eu vou concluir a mensagem que eu vou apresentar nesta manhã, mas uma está totalmente ligada à outra. Eu prego esta mensagem, os perigos que ameaçam a unidade da igreja, e no culto da noite eu quero falar sobre o tema que complementa isso, que vai dar todo um sentido especial para vocês que participaram do culto da manhã, estará lembrando dessa mensagem enquanto eu estiver pregando à noite, e que vai também abençoar e edificar a sua vida. Então hoje pela manhã, neste culto, nós estaremos falando sobre os perigos que ameaçam a unidade da igreja. Quando, lógico, irmãos queridos e amigos, quando nós falamos de unidade, além de pensarmos essa questão do corpo, dos membros estarem ligados e unidos, formando um corpo, também tem o sentido de não nos dispersarmos, não nos afastarmos. Existem várias maneiras de nós nos afastarmos. E entre uma delas é não sentir o desejo do que nós estamos fazendo agora, cultuando a Deus, cultuando ao Senhor juntos. Mesmo você na sua casa, eu aqui no meu escritório, quando preparo a reflexão, a mensagem, o alimento espiritual, nós espiritualmente estamos ligados, estamos unidos.
estamos em comunhão. Quando nós nos afastamos e não sentimos o desejo de fazer isto, isso se torna uma ameaça para a unidade da igreja, porque o comércio está indo em uma outra direção. E o que nós queremos é andarmos na mesma direção, no mesmo caminho, no mesmo propósito, o mesmo objetivo: servir ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. É isso que nós precisamos fazer e é a proposta do culto desta manhã. Nós iremos ouvir e louvar ao Senhor com mais uma música neste culto e depois nós retornaremos com esta mensagem falando sobre esse tema que entendo bastante relevante para o momento em que nós estamos vivendo. Louve ao nosso Deus nesse instante. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti.
impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível, Deus. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti, Deus. Tens o meu mundo em tuas mãos. Eu creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. És tudo neste lugar, Senhor. Na minha vida, na minha casa, na minha família, ó Pai. Eu creio que tu és a vida neste lugar, Senhor. Não há no céu ou na terra um Deus como tu. Como eu preciso, Jesus. Ah, como eu preciso. Senhor Jesus, eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti, Deus. Jesus, eu preciso. Como eu preciso de ti, Deus. Não há outro igual a ti, Deus. Meu Senhor Jesus, Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual, não há outro igual a ti. Não há Deus. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti. Você pode cantar: Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso de ti. Somente se for sincero do seu coração. Jesus, eu preciso de ti. Para terminar, Jesus, eu preciso de ti. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor diante de você alegrar o seu coração, preparar o seu coração e a sua mente para a reflexão da manhã e ter louvado ao Senhor, ter acompanhado esse cântico, louvando também, cantando ao Senhor com alegria. Louvado seja Deus por isso. Então, vamos aqui ao nosso tema, os perigos que ameaçam a igreja, a unidade da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante desse tema, eu quero que você esteja com a sua Bíblia aberta em Filipenses capítulo 1. Nós estaremos usando o capítulo 1 de Filipenses para tratarmos deste assunto, deste tema, nesta manhã,
sobre unidade da igreja. Unidade esta que não pode ser ameaçada. Unidade esta que não pode ser enfraquecida. Mas nós precisamos que ela se fortaleça cada vez mais em todos os sentidos. Eu vou continuar sendo um crente em Jesus Cristo, assumindo todas as minhas responsabilidades. Assim como tantos benefícios nós temos recebido, nós não podemos esquecer das responsabilidades que nós temos. A responsabilidade de olhar para o próximo, de intercedermos pelos nossos irmãos, de olharmos para a nossa igreja neste momento em que nós a estamos vivendo e cuidar dela. E entre os cuidados, nós temos o sustento dessa igreja. Não é pelo fato de nós não termos o culto presencial na igreja, que a igreja não tem que honrar com seus compromissos. Isso também é unidade. Podermos contribuirmos para a igreja, entregarmos com fidelidade os nossos dízimos e as nossas ofertas. Irmãos, esta é uma questão muito significativa para o exemplo nosso e o exemplo da igreja. Nós estamos com o templo fechado para os cultos presenciais, mas todos os compromissos da igreja, todas as dívidas que ela tem que acertar todos os meses, precisa ser honrado. E para isso nós estamos contando com esta unidade, com esse fortalecimento dos membros da nossa igreja, com você, a sua fidelidade de poder cooperar, entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta, orar, interceder, pedir a Deus com muita paixão no seu coração, com muito amor no seu coração, pela igreja que nós pertencemos. Não é porque eu não estou no culto presencial que esse interesse e essa conversa diante de Deus tem que ser diferente. Então, nesta manhã, eu peço que você reflita sobre este momento que nós vivemos e esta necessidade de continuarmos unidos no amor de Cristo. Continuarmos sentindo prazer de pertencermos e cooperarmos com a igreja do Senhor Jesus. É importante nós fazermos isso. E olhando agora para Filipenses, que você já teve o tempo aí de abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo de número 1, observando aqui, e você pode observar também daí, olhando para este texto sagrado, ao escrever esta epístola aos Filipenses, Paulo mencionou um exemplo negativo de alguns crentes de Roma que estavam trabalhando com a motivação errada. Eles trabalhavam, mas trabalhavam com a motivação errada. Motivação esta que não unia, não fortalecia o corpo de Cristo. Eles começavam a fazer uma carreira solo, onde o que importava era o que ele fazia, o que ele estava realizando. E na igreja não é assim. A igreja não é desta forma, desta maneira que nós devemos nos comportar. Olha só nesta abordagem que faço nesta introdução, se você observar, olhar aí agora os versículos 15 e o versículo 17 desse primeiro capítulo de Filipenses, você vai constatar esta palavra que apresento para você nesta manhã para refletirmos, para pensarmos. Olha só o que diz esse texto sagrado. Olha aí na sua Bíblia e acompanhe esta leitura comigo. E o texto diz assim: é verdade que alguns pregam a Cristo
por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição e egoísmo, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Esse é o primeiro texto que eu quero colocar para vocês quando mencionei esse exemplo negativo que Paulo coloca aqui de crentes que não estavam trabalhando na motivação correta. É interessante, vocês observam que eles até estavam fazendo, eles até estavam realizando um trabalho, mas a motivação do seu trabalho, ela não era correta, porque ela é egoísta, porque ela tem uma intenção de desagregar e não de unir, e não de fortalecer. Isto certamente enfraquecia a unidade da igreja. Se nós temos a nossa igreja, e eu assumi responsabilidade com a nossa igreja, eu devo me envolver com ela, eu devo cooperar com ela. Este não é o momento que agora eu vou começar a cooperar com outros ministérios. Eu vou cooperar com outros trabalhos. Porque eu estou viajando bastante, ou não estou indo na igreja, então eu começo a cooperar com outros ministérios. Olha só o que você está fazendo, você está realizando alguma coisa, mas com uma motivação que não é correta, é uma motivação errada, porque isto não vai fortalecer a sua igreja. Esta é a hora de nós cooperarmos com a igreja da qual o Senhor nos colocou ali. O Senhor me colocou, o Senhor te colocou na Igreja Batista em Jardim Santana para estarmos unidos, para estarmos nos fortalecendo cada vez mais em todas as áreas. Em todas as áreas. Quando eu oro, quando eu estudo a Bíblia, quando eu oro, cuido do meu irmão, cuido dos meus vizinhos, mas também quando eu chego e digo, eu chego e penso da responsabilidade que tenho de cooperação, também a cooperação financeira. E devo cooperar para a minha igreja, para o ministério da qual o Senhor colocou para ser realizado através da Igreja Batista em Jardim Santana. E isso é bíblico. Eu não estou dizendo nada aqui, você que é crente em Jesus Cristo, que possa estranhar. Primeiro os da família, a família espiritual. Primeiro os domésticos da fé. E esses da família, domésticos da fé, está falando sobre a questão da igreja local. Essa família que o Senhor tem nos colocado, Igreja Batista em Jardim Santana. Então, nós temos que fortalecer a igreja e não enfraquecê-la. Porque se nós enfraquecermos a igreja de Jesus Cristo e formos os responsáveis por isso, nós vamos prestar contas diante do nosso Deus. Então, voltando para o texto de Filipenses, para o capítulo 1 de Filipenses, que você tem aí em sua mão, a Bíblia, o capítulo 2 e versículo 3, mas já eu retorno para o capítulo de número 1, eu vou citar esse versículo aqui, apenas para fortalecer aquilo que nós estamos falando, e como eu iniciei esta mensagem, com o exemplo negativo, né, dos crentes de Roma, com uma motivação errada e egoísta. Observamos aqui os primeiros perigos que nós temos
quando trabalhamos para desagregar, até pregamos o Evangelho em nome de Jesus Cristo. No entanto, eu desabono o trabalho do meu irmão, eu desabono o trabalho da igreja da qual está sendo feito, realizado, eu não contribuo, eu não me uno a eles, eu fico apático, olhando de longe, fazendo outras coisas que não diz respeito ao ministério da minha igreja e achando que com isso eu estou fazendo alguma coisa. Sim, está fazendo alguma coisa, enfraquecendo a sua igreja, enfraquecendo a igreja do Senhor Jesus. Olha só o versículo 3 do capítulo 2 de Filipenses, falando sobre a questão do partidarismo. É uma palavra que nós encontramos aí em Filipenses 2 e versículo de número 3. Olha só o que o texto diz: nada faça ou nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmo. Não é porque o outro está fazendo, é que você deve achar que ele não tem a capacidade ou a condição de realizar aquela obra, aquele trabalho. Sim, o que eu tenho que fazer é me apresentar para cooperar, para ajudar, para estarmos juntos com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Este ano, a Igreja Batista em Jardim Santana assumiu o compromisso de lançar a semente. E nós temos a semente. E nós precisamos de trabalhadores que façam isso. Mas não é fazer carreira solo. Você achar que pode lançar a semente em qualquer lugar, lançar a semente de qualquer jeito. Não. Nós precisamos nos unirmos em torno deste propósito, em torno deste projeto de, como Igreja Batista em Jardim Santana, juntos lançarmos a semente e trabalharmos juntos e vermos a semente. Nós precisamos juntos vermos a semente sendo lançada para nós cuidarmos dela. E isso só é possível se nós estivermos unidos. Se nós abrirmos mão, como diz o texto sagrado, de ambições egoístas, de nós abrirmos mão de vaidades pessoais. Só com humildade nós podemos fazer isso. Se nós buscarmos a humildade de Deus, nós conseguimos fazer. Se nós não buscarmos, nós não conseguiremos. Olha aqui a igreja de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja que tinha muitos vaidosos. Gente que trabalhava com a motivação errada. E foi necessário que Paulo pudesse considerá-la sua alegria e coroa. Filipenses capítulo 4 e versículo de número 1. É importante observarmos isto quando ele diz: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. E observa que, independente de qualquer coisa, de pessoas que são vaidosas, nós podemos dizer que nós temos um grupo na igreja do Senhor Jesus que possui virtudes sinceras. Gente que assume compromissos. Mas nós podemos aliviar a cargas desses e fazer a mesma coisa, toda a igreja fazer a mesma coisa, ao ponto de nós ouvirmos, como esse texto que Paulo coloca falando sobre
a igreja de Filipe sobre também as muitas virtudes que ela tinha. Independente de situações que acontecia com esta igreja, o versículo 4 coloca isto de forma maravilhosa, quando esses irmãos fiéis estavam buscando a unidade, não o enfraquecimento da igreja do Senhor Jesus. Mas esta igreja também estava ameaçada por alguns sérios perigos na área da unidade. Uma igreja amada, uma igreja de Cristo, e que ela estava ameaçada. Quem é que ameaçava esta igreja? O texto sagrado que nós olhamos, o capítulo de número 1, diz que havia tensões dentro da igreja. A comunhão estava sendo atacada. E quem é que atacava a comunhão da igreja? Quem é que pode atacar a comunhão da igreja? Os próprios membros. Membros que têm a intenção de pensamentos carnais, de desagregar, atrapalhando todo um projeto que nós temos para com a igreja de Jesus Cristo. E a palavra usada aqui no capítulo de número 1, que estamos olhando de Filipenses, a palavra original, que é uma palavra grega, que aqui é apresentada como eritheia. A palavra eritheia, que é, quando nós traduzimos essa palavra, a palavra é partidarismo, partidos dentro da igreja. Não pode ter partidos dentro da igreja. A igreja é um corpo. Partido divide. Corpo está unido. É um só. Não pode ter uma cabeça e vários corpos ou vários partidos. Não é possível. Dentro da igreja, isto não é possível. E a questão partidarismo aqui, é lógico que você lembra claramente, dentro do conhecimento que você tem, que isso significa politicagem. Aqueles que gostam de fazer politicagem, trazendo pensamentos individualistas, egoístas, é o que diz esse texto disso. E depois disso, Paulo, ele menciona algumas atitudes mesquinhas de alguns crentes de Roma que, movidos por inveja, olha só, pregavam Cristo para despertar ciúmes. Olha que coisa terrível, né? Pregava a Cristo, dizendo, tá vendo como eu sei fazer melhor do que vocês? Eu não preciso estar indo aí na igreja para que eu possa pregar, para que eu possa anunciar. Eu faço bem feito. Eu tenho total condição e capacidade de fazer isso, fora do corpo. Desenvolvido com outros ministérios, sendo que a pessoa está ligada como membro do corpo de Cristo naquela igreja. Se você está ligado como membro do corpo de Cristo naquela igreja, é ali que você deve se submeter, é ali que você deve submissão, obediência, trabalho, envolvimento, estarmos unidos com aquele corpo. É assim que nós devemos fazer. Eu tenho liberdade de fazer, sim, todos nós temos liberdade de fazer o que bem nós entendemos. No entanto, se a igreja da qual eu sempre estive não serve mais para que eu possa servir ao Senhor, tome a decisão. Tome, então, a decisão de ser feliz em qualquer outro lugar, mas se permanecer no corpo, permaneça com submissão e obediência à palavra de Deus. E é tão bom nós fazermos isto para que o nome de Deus seja glorificado. Vamos aqui ver esses perigos da unidade da igreja.
E eu quero que você humildemente, agora não é hora de se armar, não é hora de fazer aquela cara de que o pastor Eliakim está pegando pesado. Não, eu não estou pegando pesado. Nós estamos aqui olhando para a Bíblia, olhando para a palavra de Deus e fazendo constatações esta que também observamos que na igreja desse tempo, desse século, isso tem acontecido e as únicas pessoas que podem resolver isso somos nós. Com uma vida íntegra, com uma vida de submissão, com uma vida de obediência, com uma vida de submetendo às orientações da liderança da nossa igreja, sabendo que vem de Deus. Você pode até não concordar plenamente com a forma que, às vezes, a liderança da igreja está apresentando essas questões. Você tem duas situações. Uma delas é entender que todo mundo, não tem ninguém igual a ninguém. Pensamentos de um é diferente dos pensamentos dos outros. Então, o que nós fazemos? Nós nos ajuntamos e nos fortalecemos. Nos tornamos conselheiros. A melhor coisa que tem, ao invés de trabalhar ao contrário, de se afastar e se distanciar, a melhor coisa é eu me ajuntar e me tornar como conselheiro. E para isso você ter coragem. Só com coragem nós fazemos isso. Só com muita coragem nós conseguimos fazer isso. Lembra da terça-feira, da mensagem, do culto da terça-feira? Que nós temos que ter coragem para nos quebrantarmos diante do Senhor? É isso que nós precisamos. Temos coragem de ser conselheiros dentro da igreja com uma motivação: fortalecer o corpo de Cristo e não ser a estrela, e não ser o astro, e não fazer para receber aplausos, mas fazer para obedecer ao Senhor. Isso faz uma diferença muito grande. Olha aí o capítulo 1 e versículo de número 27 de Filipenses. Observe como isso faz um sentido muito grande para a sua vida, para a minha vida, para a vida da igreja, tanto a Igreja Batista em Jardim Santana, como também todas as igrejas de Cristo, nesse tempo em que nós estamos vivendo, onde eu estou chegando, estou falando, e nós estamos refletindo juntos, é para todos nós. A mensagem de Deus para todos nós, não é para uma única igreja. Nesse texto de Filipenses 1, 27, o perigo de trabalhar sem unidade. Olha só, está trabalhando, mas não está em unidade com a igreja. Olha o perigo que isso traz. O versículo 27 do capítulo de número 1 é a Bíblia, é a palavra de Deus que está dizendo. E é tão bom nós sabemos que a Bíblia está dizendo, porque eu me rendo diante da palavra de Deus. Olha, o texto diz assim: não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá ou os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Olha aqui, que texto maravilhoso, dizendo que a nossa luta é uma luta com unanimidade, unidade, união com a minha igreja, com a igreja da qual o Senhor me colocou. A igreja local precisando ser fortalecida a sua unidade. Irmãos queridos, amados amigos, nada mais debilita a unidade da igreja do que os crentes estarem engajados no serviço de Deus sem unidade, sem estar ligados ao projeto, ao propósito.
que a igreja está tendo, está caminhando, está lutando. Isso desagrega. O texto sagrado coloca isso de uma forma muito clara. Aqui, a obra de Deus não pode avançar quando isso acontece. Na igreja de Filipos havia ações desordenadas, havia ações, mas ações desordenadas. E nós estamos olhando exatamente para esse texto sagrado. A segunda situação que nós observamos aqui como perigo, o perigo de líderes buscarem seus próprios interesses. Líderes da igreja buscando os seus próprios interesses. Não. Nós temos que buscar o interesse de Deus. Nós temos que buscarmos o propósito de Deus. E eu estou dizendo isso porque você que é líder na igreja, você sabe que quem é o cabeça é Cristo. E a igreja está ligada a essa cabeça porque ela é um corpo. E esse corpo precisa ser fortalecido. E ele só é fortalecido quando nós estamos juntos nessa grande tarefa, lutando diante da guerra, da batalha, de inimigos. Não é para eles nos destruírem, é para nós prosseguirmos. E nós vamos prosseguirmos quando nos colocamos inteiramente nas mãos do nosso Deus. O capítulo 2 e versículo 21 de Filipenses diz assim: pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Olha que palavra forte que Paulo coloca aqui no capítulo 2 e versículo 21 de Filipenses. E aqui Paulo agora envia Timóteo à igreja de Filipos para dar o seu testemunho acerca dele, para apresentar para eles o que está acontecendo e agregar, unir esta igreja em nome de Jesus Cristo. Terceira situação que nós vemos aqui é o perigo do mundanismo. Deixar que o mundo entre na nossa vida e não nós irmos ao mundo mudar uma situação apresentando a Jesus Cristo. Versículo 17, o capítulo 3 de Filipenses, do versículo 17 até o versículo de número 19, nós podemos ver isto quando Paulo diz: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, que muitos vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago, o ventre. E tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Mensagem dura, no entanto necessária, para nós refletirmos que quem faz parte da igreja de Jesus Cristo deve estar comprometida com ela. Quando eu não estou comprometido com a igreja de Cristo, trabalhando nela, fortalecendo-a, quando eu não faço isto, eu estou envergonhando a igreja, eu me torno inimigo da cruz de Cristo, porque a igreja é de Cristo. E foi Ele que me colocou ali. É importante nós observarmos isso. E então começa todo esse trabalho de restaurar a unidade da igreja de Filipos. O grande desafio era colocado nesse sentido. No capítulo 3, versículo 18, nós encontramos isso depois, como já lhes dissestes repetidas vezes, e agora eu repito com lágrimas.
há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E não é para vivermos assim. Nós somos libertos através da cruz de Cristo. Nós somos abençoados através da cruz de Cristo quando Ele faz o seu sacrifício e o nome dele é glorificado acima de todas as coisas. Em quarto lugar, observamos o perigo dos crentes que vivem em conflitos dentro da igreja. Crente que está em conflito dentro da igreja. Veja aí o capítulo 4, versículo 2. Isso é perigoso. Isso não apenas enfraquece a igreja, como você está vivendo uma vida de engano. Olha só o que diz aí o capítulo 4, versículo 2. O que eu rogo a Evódia e também a Sítique é que vivam em harmonia no Senhor. Olha só, duas famílias, né? Duas famílias que não se bicavam, duas famílias que eram inimigas. Quando uma fazia, a outra cruzava os braços. Quando a outra fazia, a outra cruzava os braços. Eram inimigas. Irmãos queridos, no nosso tempo, nós presenciamos questões dessa natureza, famílias que são rivais dentro da igreja. Famílias que quando faz para aparecer e fazer a outra ficar triste. Que coisa triste quando isso acontece. Finalmente, aqui, versículo 2 e versículo 3, fala sobre a vanglória e o egoísmo. Isso precisa ser afastado, porque vanglória destrói. Nós observamos claramente isto. Os membros da igreja de Filipos estavam causando discórdia por causa das suas atitudes e ações. Eles desejavam reconhecimento e distinção, não por puros motivos, mas meramente por ambição pessoal. Eles estavam criando partidos baseados em prestígio pessoal, ao mesmo tempo em que desprezavam uns aos outros. O perigo da unidade da igreja do Senhor Jesus. E nós devemos estar atentos a isto de uma forma muito clara à luz desse texto sagrado. Que Deus nessa manhã esteja nos abençoando a vermos esses perigos que ameaçam a unidade da igreja e nos unirmos para tirarmos esses perigos, não para aumentar. Vamos fazer isso? Venha para juntos estarmos afastando os perigos. Fazermos isso no amor de Jesus Cristo. Fazermos isso humildemente. Fazermos isso na qualidade de servos do Senhor Jesus. Tem alguma coisa que está desagradando a você? Então venha, você também venha, junte-se a nós e seja conselheiro, e seja ajudador, seja abençoador. E se alguma coisa precisa ser feito, algum perdão precisa ser ministrado, à medida que eu me ajunto e como conselheiro, nós vamos ver pessoas se perdoando e reconhecendo que errou e pedindo perdão e fortalecendo a unidade da igreja do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, derrame graça e bênção nesse culto logo da manhã, estudando esse texto sagrado, falando do povo da igreja, falando para nós. Vamos orar. Pai querido, Deus bendito, eu te agradeço, Senhor, por esse tempo que gastamos aqui estudando a Tua palavra. Derrame a Tua bênção, a Tua graça sobre o Teu povo, Senhor. Que logo mais à noite, ó Deus, quando
voltaremos a tratar deste tema por um outro prisma, de uma outra forma, usando o mesmo texto sagrado. Ó Pai querido, nos use como instrumentos de bênção, de fortalecimento da igreja do Senhor Jesus. Nós oramos colocando todas essas famílias nas tuas mãos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos, por estarmos juntos à noite, às 18h30, nós voltaremos aqui colocando mais uma vez junto com vocês para cultuarmos a Deus, um culto inspirativo. Que Deus te abençoe, tenha um domingo abençoado e louve a Deus aí com esta música, se preparando para a escola bíblica dominical que o pastor Júlio preparou, que o pastor Júlio está preparando com muito amor, com muito carinho, para continuarmos estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Que Deus abençoe e louve ao Senhor e se edifique com essa música. Amém. Pai, toda honra e toda glória nós continuamos a te dar. Tu és o único digno de receber toda a honra, toda a nossa gratidão e reconhecimento, Pai. Levanta a tua voz ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei.